Glória a Deus, me deram o código aqui, mas o meu não está abrindo aqui, espera só um pouquinho, tá, pessoal? Não tira aí não, senão vai complicar aqui para mim. Nós estamos compartilhando uma palavra, promessas de um avivamento. Hoje pela manhã nós falamos já uma parte sobre o primeiro sinal de um avivamento dentro da passagem de João capítulo 4. E eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia lá, Evangelho de João capítulo 4, nós vamos estar meditando naquela passagem ali, 5294, nós vamos estar meditando ali sobre essa passagem, que fala sobre esse momento no ministério de Jesus, juntamente com uma mulher samaritana de uma cidade chamada Sicar. Então ali nós falamos que essa passagem, ela nos revela no mínimo 7 pontos, 7 sinais, que nós podemos falar aqui, que nós podemos mencionar como sinais de um avivamento. Pessoal, cadê os diáconos? Juliano, diminui só um pouquinho lá para mim, o climatizador. Sinais de um avivamento. Por que nós escolhemos, essa passagem? Deus falou no meu coração sobre essa passagem em relação ao avivamento. Por que essa passagem? Por que essa passagem, ela traz essa revelação de Deus para nós? Porque no final das contas, nós vamos ver no final dessa passagem, desse momento de Jesus com a mulher samaritana, que toda uma cidade se converteu ao Senhor Jesus. Você sonha com isso? Você sonha? Uma cidade convertida, você já imaginou isso? Uma cidade convertida, Ao invés de pontos de droga, ao invés de boteco de cachaça, você tem lá assim, olha, uma igreja do Senhor Jesus, um supermercado, Você tem ali, olha, uma mercearia, você tem ali, o que mais? Você tem uma loja de roupas, olha que coisa boa, você tem um comércio, você tem indústria, você tem um povo que produz, você tem um povo que prospera, Povo que prospera, as pessoas de fora entram em Araguari e falam, não, mas que cidade arrumadinha, limpinha. Quantos creem que o avivamento está chegando nessa cidade? Você crê nisso? Irmãos, eu creio nisso, irmãos, de todo o meu coração. Eu falei pela manhã, da penitenciária está vazia, aqueles agentes penitenciários lá, julgando dama lá, porque não tem o que fazer, Então não tem mais ninguém lá nas penitenciárias, porque todo mundo converteu, e quem não converter, não vai querer ficar aqui, porque o céu vai estar nesse lugar, a bênção do Senhor vai estar nesse lugar. Se ele não quiser converter, vai ter que sair embora, vai ter que ir embora, não é que a gente vai mandar ele embora, ele não vai querer ficar aqui, porque a unção de Deus, o reino de Deus vai se manifestar nesse lugar. Grandes faculdades, pessoas cheias do Espírito Santo, pregando para os nossos filhos. Você já pensou? Os professores assim, cheios do Espírito Santo, pregando sobre ciência, biologia, matemática para os nossos filhos, falando da glória de Deus. Você crê que esse momento pode chegar, irmãos? Eu creio. Assim, que os hospitais vão estar vazios, não tem enfermo, porque a unção de Deus vai curar a cidade, o povo vai estar sarado, curado. Nós falamos aqui pela manhã, os hospitais vão servir só de medicina preventiva. Você vai chegar na UPA assim, não tem fila, irmãos, não tem fila na UPA. Aí você machucou, alguma coisa aconteceu, você machucou, ele já vai, opa, vem cá, já vai te atendendo, vai te servindo um cafezinho. Coisa boa, irmãos. Fala assim, vem cá, vamos medir a pressão. Não, mas já está bom, não é isso, o meu problema não é a pressão. Não, mas já vamos fazer aqui um check-up, vamos fazer um check-up. Já tira o seu sangue, faz um check-up. Aí você fala assim, não preciso nem pagar plano de saúde mais, está funcionando, que é uma beleza o negócio aqui, Então isso é avivamento. Quantos entendem, irmão? Isso é avivamento. Você chega assim no supermercado, as pessoas não roubam mais no supermercado, não roubam mais, Os empresários não têm mais prejuízo. E aí eles já vão pagando assim, olha, aquela alegria, o povo tudo cumprimentando uns aos outros assim, com alegria, com satisfação, o Espírito Santo enchendo as casas, os lares. Você olha para uma casa assim, pode ser uma casinha simples, mas está linda, está bonitinha, por quê? Porque o Espírito Santo é organizado, ele é limpinho, ele é bonito, ele é maravilhoso. Aí as pessoas vão reproduzir isso, o povo de fora vai entrar aqui dentro dessa cidade e vai falar assim,
Araguari se chama Jeová Chamar. O Senhor está ali naquele lugar. Você crê? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor aí, olha. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Ó. Podia ter sido Jerusalém, ué. Podia ter sido Jerusalém. Podia ter sido Cafarnaum. Você sabia que Jesus alugou uma casa em Cafarnaum? Ele morou em Cafarnaum. Olha que privilégio. Cafarnaum era a cidade de Jesus. Jesus morava lá em Cafarnaum. Ele tinha uma casa alugada lá. Então podia ser Cafarnaum, podia ser quem mais? Podia ser quem mais? Podia ser Tiberíades, podia ser tantas outras cidades ali, olha, né? Que poderia ter recebido esse avivamento, mas foi uma cidade chamada Sicar. Você está vendo aí? Que é uma cidade chamada o quê? Sicar. Você está acompanhando aí, não é? Que é uma cidade samaritana. E Jesus, diz o texto, que ele cansado da viagem, ele se assenta naquele poço. E aqui, irmãos, o que nós vamos vendo nessa passagem? 7 sinais. Primeiro deles, essa passagem fala de sede. Segundo, ela fala de quebra de preconceitos e barreiras. Terceiro, ela fala de conhecer e velar pelas promessas de Deus. Quarto, de remover as aparências. Quinto, de quebrantamento e arrependimento. Sexto, de uma visão descortinada. E sétimo, de um testemunho vivo que transforma vidas. Então esses 7 sinais, nós vamos compartilhar sobre eles, e aqui nós falamos primeiramente, hoje pela manhã, sobre sede. Tudo começa com sede. Aquela mulher samaritana vai ao poço porque ela tem sede. Quando ela chega lá, Jesus já está lá, e ele fala para ela, dá-me de beber, é sede. Então tudo aqui começa com uma necessidade, e é isso que nós vamos falar aqui, sobre necessidades. Deus colocou no homem necessidades, carências. Deus poderia ter feito o homem pleno. Por que não o fez? Para que o homem não ficasse na inércia. Isso é um risco. Todas as vezes que nós estamos supridos nas nossas necessidades, a tendência do homem, principalmente depois do pecado, é entrar na inércia. Por exemplo, Moisés avisou para o povo, olha, Deus está falando com vocês aqui o seguinte, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Eles tinham saído da escravidão. Eles comiam um pão que o diabo amassou, aliás, que o faraó amassou. Aí Deus está falando para eles assim, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade. Depois você lê isso lá em Deuteronômio capítulo 8. E aí Deus fala para eles assim, olha, vocês vão receber terras que vocês não cultivaram, vocês vão receber coisas maravilhosas. Só que tem um aviso lá, Moisés avisa o povo assim, ó, vocês comerão, se fartarão, mas depois vocês engordarão e vocês se esquecerão de mim. Não. Porque é isso que acontece quando nós temos as nossas necessidades supridas, e aquelas necessidades num primeiro momento nos fizeram buscar a Deus, desejar a Deus, mas depois que aquela necessidade foi suprida, a gente entra numa inércia. Por isso, Deus permite com que tenhamos necessidades e carências, para que nós não possamos ficar na inércia. E falamos aqui das necessidades básicas que todos nós temos. Primeira delas, do ar que nós respiramos, depois da sede, né? Falamos da necessidade de beber, depois de comer, depois de vestir. Todos nós temos a necessidade de vestir, de nos cobrir, de nos aquecer, descansar, necessidade básica, de produzir, porque nós somos seres que foram feitos para produzir, para gerar, para produzir resultados, não para ficar na paralisia, na inércia, mas para gerar. Nós não fomos feitos para sermos preguiçosos, não é o propósito de Deus para nós. A preguiça mata, preguiça mata. Então nós fomos feitos para produzir, para gerar resultado. E tudo isso, irmãos, todas essas necessidades, e falei aqui também sobre gerar filhos, né? A próxima geração, todas são necessidades do ser humano. E se essas necessidades não são supridas, a nossa tendência é caminhar mais rapidamente para a morte. Se nós pegarmos lá a necessidade mais básica, que é a necessidade da respiração do ar, em 5 minutos ou menos, sem ar, nós estamos mortos. Sem água, 3 dias, nós já começamos um processo de morte do nosso organismo sem água. Sem comida, 30 dias.
Alguns já conseguiram na Bíblia 40 dias, mas são jejuns sobrenaturais, dirigidos por Deus. Algumas pessoas que ficam 30 dias sem se alimentar já entram num processo de anemia e comprometem o funcionamento da defesa imunológica do organismo e já entram num processo de morte, né? Se vestir. Então, quantas pessoas morrem no nosso país, no sul do país, quando vem uma onda de frio forte, algumas pessoas morrem de frio, né? Porque elas entram em hipotermia. Então, como é importante você ter uma veste para se cobrir, para se vestir, para se guardar, para se socializar, descansar. Pessoas que brincam muitas vezes com sono, que brigam com sono, né? Que não descansam, estão caminhando para a morte. O descanso foi feito por Deus. Até o próprio Deus descansou mesmo que Ele não precisasse disso. Ele nos deixou um exemplo. Porque o descanso significa você estar restaurando, recompondo-se de toda a sua produção, de tudo aquilo que você produziu, que é o próximo passo lá, ó, produção. Se nós não fazemos nada, se nós ficamos na inércia, a nossa tendência é caminhar rapidamente para a morte também. A sua musculatura, ela atrofia. Nós começamos a ficar em atrofia. O acúmulo de gordura, você sabe, o cérebro, ele tende a fazer reservas de gordura, porque é um sistema de defesa do nosso organismo, porque ele pensa assim, vai que amanhã ele não come, então ele já tem uma reserva, ele vai colocando lá, olha, vai abastecendo. Tem gente que tem um abastecimento bom, irmãos, é verdade. Então, isso é coisa do nosso cérebro, faz isso. Mas aí o que acontece? Nós precisamos o quê? Queimar isso. Uma loja que fica com estoque muitos anos, depois ela tem que jogar fora, porque aquele estoque ninguém quer mais, já passou a moda, Zezinho, já passou a moda. Imagina, Zezinho, se você fica com uma comida lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ninguém vai querer comer aquela comida sua. Comida do Zezinho tem que ser fresquinha, é ou não é verdade? Sim ou não? Por quê? Porque isso fala de movimento, de produção. Você gera o acúmulo de gordura para queimar, tem que ser queimado. Por quê? Porque nós fomos feitos para produzir, para nos movimentar. Que bênção isso, que coisa boa. E para gerar filhos, a próxima geração. Imagine se ninguém mais quer filhos. Pronto, a raça humana desaparece. Daqui quanto tempo? Daqui 50, 60, 80 anos, acabou, não tem mais raça humana, né? Então tudo isso é algo que Deus gera na nossa vida, são carências que Deus gera na nossa vida, para que nós não sejamos exterminados. Então, para que nós preservemos a vida que Ele nos deu. Por exemplo, eu estava falando sobre as grandes cidades hoje, que começaram como pequenas cidades, estão à margem de rios, por causa da importância da água. Nosso foco agora nessa palavra aqui é sobre sede, a necessidade da água. Poxa, como nós precisamos de água para sobreviver. E outra coisa, não beba água quando você só está com sede. A sede já é um sinal vermelho já. Sinal vermelho, aquela alerta, aquela sirene assim, ó. Sede, quando você já está com sede, seu organismo já está começando a ficar com problema. Você precisa tomar água periodicamente. Então já falamos sobre isso aqui, a Graziele já trouxe um estudo aqui, olha. Então a média que você tem, olha, vamos supor, meu peso 80, que eu fiz o cálculo lá, né? Eu tenho um cálculo lá, acho que já passou esse cálculo para nós. Mas eu mais ou menos de 80 a 90 quilos, você tem que tomar 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Aí você fala assim, isso eu tomo numa vez só. Não toma, irmãos. Faz o teste para você ver. Faz o teste, não toma. A gente pensa que bebe muita água, mas não bebe. E isso é fundamental. Então nós falamos das grandes cidades hoje. Quando nós falamos do rio Tâmisa, você lembra do quê? O que você lembra? O que você lembra? De Londres, né? Quando nós falamos do rio Danúbio, você vai se lembrar do quê? Viena, Budapeste, Belgrado. Quando nós falamos do rio Sena, né? Então quem nunca foi aí, olha, vai um dia lá em Paris, vai conhecer o rio Sena, né? Então está lá, Nilo, rio Nilo, está lá no Egito, então se passa as capitais, né? Cairo, Khartoum, no Sudão, Juba, no Sudão do Sul. Quando nós falamos do rio Hudson, onde que ele está, gente? Qual cidade que ele está? Quem se lembra? Nova York, Zezinho já foi em Nova York. Vocês já viram aquele filme, daquele piloto de avião que desce o avião lá no rio Hudson? Já viram esse filme lá? Como é que ele chama? Sally, né? Sally, quantos viram esse filme? Deixa eu ver, quantos viram? A Sueli viu, ó. Levanta a mão lá, a Sueli viu. Olha, quem não viu esse filme, veja, é um filme muito interessante, real, um fato real.
ele pôs o avião no rio Hudson, porque o avião tem problema, né? Enfrenta toda uma crise lá, e Deus salva através daquele homem centenas de vidas que estavam naquele avião. Então você lembra de Nova York. E quando eu falo do rio Tietê, o que você lembra? Ficou fácil, hein? Eu até coloquei ali, olha, tá bonita lá, olha que ponte bonita que eles fizeram lá no rio Tietê, né? Então, você que vai para São Paulo, às vezes você vai passar por essa ponte lá, ó, do rio Tietê. Por que isso? Porque no começo da cidade, o que mais importava, a coisa mais importante, era o abastecimento de água. Com água, eles têm capacidade de produzir alimento também. Com água, eles têm a capacidade de sobrevivência. Então, como é importante a água nas nossas vidas. Coloquei aqui, olha, toda necessidade nos tira da comodidade. Se nós estamos com sede, vamos às fontes. Se estamos com fome, plantamos, colhemos, nos alimentamos. Se estamos com frio, cozemos, no aspecto de costurar, nos cobrimos. Se estamos cansados, dormimos. Se estamos desejosos de realizar algo, de produzir algo, né? Então nós vamos ao trabalho, nós desejamos produzir resultados. Se nós queremos uma família, então nós nos casamos. Então, toda a nossa necessidade, ela faz com que nós saiamos da nossa inércia. Por que aquela mulher samaritana foi naquele poço? Então, ela olhou a vasilha, primeira vasilha, segunda vasilha, está tudo vazio. As vasilhas estavam vazias. Se ela permanecesse na sua casa sem ir buscar água, daí um tempo ela ia morrer. Então ela tem que sair, mesmo que ela não queira. E muitas vezes Deus permite isso comigo, com você. Passamos por situações às vezes difíceis, crises, porque Deus nos empurra a sairmos da nossa zona de conforto. Porque sem percebermos, aquela zona de conforto, ela vai nos matar. Ela vai nos matar. Ninguém quer sair da zona de conforto. Nós queremos sombra, água fresca, botina forgada, né, pastor Radman? É isso que nós queremos, mas Deus gera em nós essa necessidade. Agora, mais do que uma necessidade física, fisiológica, existem as necessidades que são o quê? Da alma, as necessidades psíquicas. Então veja bem, eu coloquei aqui algumas delas, né? O ser humano tem necessidade de quê? De identidade. Identidade, como uma identidade é importante para um ser humano. Primeira coisa que ele recebe depois que ele nasce, é um nome. É um nome. Então eu estava lá, o André nasceu, e aí logo as enfermeiras falaram, você tem que ir lá no cartório, registrar ele, passaram para mim lá, a documentação de hora de nascimento, essas coisas todas, passaram lá um papel, vai lá e registra seu menino. E eu combinei com a Santa, como é que é o nome? E ela queria André e eu queria Felipe. Com André Felipe. Então vamos colocar André Felipe, né? Até porque a patroa sempre tem razão, então o André veio primeiro. Então chamou André Felipe, fui lá, registrei. Por quê? Porque todos nós, obrigado, Gilmar, todos nós precisamos de uma identidade. Jesus é batizado. Jesus é batizado. O que Deus fala? Este é o meu filho amado, identidade. Antes de Maria ficar grávida dele, o que o anjo fala para ela? Ele será chamado Jesus. O Dudu falou sobre isso aqui, mas ele falou no capítulo 2, né? Capítulo 1 de Mateus, o seu nome será Jesus, porque ele libertará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus significa Yahvé, é salvação, né? A palavra Yeshua. Então, todos nós precisamos de identidade, precisamos de afirmação. O que mais nós precisamos, pastor Carlinhos? De aceitação. Tudo isso são necessidades do ser humano. Realização, utilidade. Nós precisamos nos sentir úteis. Quem não se sente útil, essa pessoa começa a entrar num processo de depressão, porque ele perde o sentido, obrigado. Ele perde o sentido, a razão da existência dele. Então, nós precisamos nos sentir úteis, como seres humanos. A utilidade faz parte dessa necessidade psíquica, felicidade. Nós somos seres criados para sermos felizes, realizados, satisfeitos, alegres. A Bíblia diz que o sorriso, que a alegria, ela traz saúde para nós, enquanto a tristeza, ela envelhece, ela traz doença.
Tudo que o diabo quer. O que o diabo quer? Roubar a nossa alegria. Ele quer roubar a nossa alegria. Ele é o ladrão da alegria, já dizia o pastor Jorge Linhares. O ladrão da alegria. O pastor Jorge Linhares, quando prega essa palavra, depois você procura essa palavra na internet, que palavra tremenda. Ele prega isso em duas situações, né? Uma delas ele fala que como às vezes o diabo levanta vidas para roubar a alegria dos outros. O irmãozinho chamou ele, falou: pastor, consegui comprar minha casa, né? E aí eu queria que o senhor fosse lá para orar na casa e tudo mais. O pastor Jorge Linhares estava junto com outro irmão assim, falou: vamos lá, junto, vamos. E o irmão foi também. Foi o irmãozinho da casa, pastor Jorge Linhares e esse outro irmão. Aí chegaram lá na casa, né? E era uma casa já antiga, mas conseguiu, é a casa dele. Era uma casa até grande, mas uma casa antiga. Uma casa assim de um sobrado, né? Precisava fazer algumas reformas e tal, mas um potencial de casa. Falou: tá aí, pastor Jorge, aí feliz, irmãos, feliz. Falou assim: ó, consegui, pastor, olha que benção. Abriu o portão assim, irmãos, e os dois entraram. E o outro irmãozinho que foi junto falou assim: não, mas esse tipo de portão não usa mais, você vai ter que trocar ele. Aí foi entrando para dentro: não, mas olha aqui, pastor, que sala grande, olha que coisa grande. Aí o irmãozinho que foi junto olhou para o chão assim e falou: ih, esse piso aqui, você vai ter que trocar ele tudo. Esse piso aqui solta tudo, você vai ver, você vai ter um problemão com esse piso aqui. E assim foi passando, irmãos. E aquele irmão sendo usado pelo diabo e nem via, como ladrão da alegria. Até que o pastor Jorge Linhares falou assim: cala a boca, infeliz. Cala a boca, infeliz, né? Então, quantas vezes, né, nós não nos alegramos com a outra pessoa, e todos nós temos necessidade, irmão, de sermos felizes. Alguém chega para você e fala assim: ó, consegui uma caneta. Você fala: poxa, mas que bênção. Tem que ser feliz com a outra pessoa, se alegrar com os que se alegram. Não é isso que a Bíblia diz? Se alegre com os que se alegram. Então nós temos necessidade também de valorização, sermos valorizados, nos sentirmos valorizados, né, de recebermos uma aprovação, uma palavra de incentivo, né? Você é importante para mim. Um marido chegar para a esposa: meu bem, eu quero dizer para você, olha, que eu estou contigo no hábito, você é importante para mim, você é linda demais, te amo, olha, sou apaixonado por você, apaixonado. Como é importante isso para a esposa. Esposa, isso é importante para o marido também. Ah, não, ele é durão e tal. Ele é durão porque você não amolece ele. Amolece ele, faz um chamego. Falou: meu homem bonitão, cheirosão, vem cá, deixa eu dar um cheiro no seu cangote. Ah, pastor, não posso fazer isso de jeito nenhum, que ele já me ataca, né? Então, assim, mas ele está te atacando porque ele está na carência, né? Então, todos nós precisamos de valorização, todos nós. São carências da nossa alma. Quem pode suprir, pastor Carlinhos? Deus e o semelhante. Por isso que Deus nos fez seres sociáveis, porque existem coisas que nós vamos ser satisfeitos uns nos outros, no amor, no abraço, no carinho, no afeto, na palavra, de amizade, de consideração. Então, são carências que nós temos na alma. Agora, vem o maldito do pecado, gente, o miserento do pecado. E o que ele faz com o homem? O que ele faz com o homem? Ele leva o homem a suprir essa necessidade através de coisas que não só não suprem aquela necessidade, mas que o levam mais aceleradamente a caminho da morte. Então eu coloquei algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, o que ele, para satisfazer essas necessidades da sua alma, né, da sua satisfação, o que ele busca? Ele busca agitação. Ah, então eu preciso movimentar, eu vou para as baladas, né? Eu vou para a agitação, eu quero adrenalina. E ele vai para as baladas, ele vai para a agitação, aí ele quer realmente o sexo, sem aliança, sem compromisso. E aquela relação íntima que ele tem com outras mulheres, isso só traz prejuízo sobre a vida dele, prejuízo sobre as outras pessoas com as quais ele está se relacionando, porque disso pode vir uma criança, e essa criança muitas vezes, ela é desprezada quando nasce, porque ela veio de uma relação sem compromisso, e quando não nasce, e quando ela é assassinada, e quando nós temos um governo como esse que aprova o assassinato de crianças.
Então o homem, ele vai se enveredando no desejo da satisfação, ele vai se enveredando cada vez mais numa caminhada para a morte, nas drogas. Veja bem, você quer ver? Por exemplo, o homem tem necessidade de beber, sede. Bom, se ele tem sede, por que ele não bebe água? Água é o líquido que Deus propôs para o homem, para que ele pudesse satisfazer a sua sede. Diz a Bíblia que lá no Éden tinha um rio, e esse rio nós vamos encontrar ele de novo no paraíso de Deus. Você recebe? Em nome de Jesus, vai ser de uma. Tinha um rio lá no Éden, e esse rio se dividia em 4 braços, que ia para os 4 cantos da terra. Que coisa linda, irmãos. Ali, Adão e sua esposa, eles satisfaziam a sua sede com aquela água. Diz o texto no profeta Ezequiel, se não me engano, capítulo 40, capítulo 45, não sei, depois vocês leem lá. Me fala qual que é, o 40, 45, 47, por aí. Fala que tem um rio que sai do trono de Deus. 47, soprou ali para mim. Um rio que sai do trono de Deus, que coisa linda, irmãos. Um rio que sai do trono, e onde esse rio toca, tem vida. Quantos querem beber dessa água? Aí o que o homem faz? Vamos para um boteco tomar uma cerveja? Aí ele fala para a esposa assim, ó, não, estou com sede hoje, saí com uns amigos tomar uma cerveja. Está com sede, bebe água. Estou com sede, bebe água. E olha, não é só cachaceiro não, viu? Tem muito crente que está com sede, enche um copão de Coca-Cola assim. Está com sede, bebe água. Vai matar a sede com Coca-Cola. Você está arrebentando o seu organismo. Ah, mas não pode, é proibido, pastor Carlinhos, beber Coca-Cola? Não, você vai lá, toma uma água, toma bastante água, está saciado? Tá. Agora você toma uma Coca só para, tranquilo, não precisa, não é para matar a sua sede, a Coca não é para matar a sua sede. Mas tem gente que não, enquanto não vê que é 2 litros de Coca sequinho, não fica satisfeito, irmão. Isso é vício, irmão, é vício. Então, às vezes a gente pensa só drogas, né? Olha, Deus nos fez para sermos vidas que respiram, o oxigênio, uma coisa linda que Deus criou, o oxigênio. Ninguém paga pelo oxigênio, as plantas produzem oxigênio, o mar produz oxigênio, as montanhas produzem oxigênio. Ninguém precisa pagar balão de oxigênio, pelo amor de Deus, Deus deu para o homem, mas não, eu estou com vontade de respirar uma coisa diferente, vou ali comprar um cigarro, ele vai e entope o pulmão dele de cigarro, irmãos, topa o pulmão dele de cigarro, não satisfeito, ele fala assim, vou fazer uma carreira na minha vida, e faz a carreirinha, ó, cheira aquela carreira, alguém sabe o que eu estou falando, então, por quê? Porque ele está respirando o que não presta. Pastor Carlinhos, por que ele faz isso? Pecado está dentro de nós, e nos faz ser supridos com aquilo que não nos supre, que não nos satisfaz. Por isso que Jesus vai falar para aquela samaritana, quando você bebe dessa água, você volta a ter sede de novo. Ah, mas isso não é normal? Mas o que Deus está falando para ela é das sedes que ela tem na sua alma, que não será suprido pelas coisas desse mundo. Essas coisas deste mundo não suprem as nossas carências. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Não supre. E as pessoas vão se enveredando cada vez mais para tentar suprir as suas carências. Colocamos aí, olha, no sexo, na balada, nas drogas, o que mais, pastor Carlos? Na comida também, viu, irmãos? Na comida também, tem pessoas que estão com tanta ansiedade, que entopem-se de comida, parece que quer encher um vazio através da comida, sabe, perdem um fruto maravilhoso do Espírito Santo chamado domínio próprio. Irmãos, como é bom se alimentar na hora certa. Não estou falando para você ficar passando fome, não. Tem gente que fala assim, porque eu não posso comer muito, porque eu não posso. Não, não é para passar fome, não. Come direitinho para você ver. Come direitinho, sem ficar comendo porcaria, na hora certa, nos momentos certos. Come direitinho para você ver. Você vai ficar satisfeito, saciado, saudável. Mas não, tem gente que se entope. Bebida, falei aqui, né, já, bebida, entretenimento e tantas coisas que o homem tem buscado para suprir essas carências, para suprir essas necessidades da sua alma. E aquela mulher não era diferente com aquela mulher. Quando você vai ver na história, está aí no João capítulo 4, o que você vai percebendo? Aquela mulher ia todos os dias naquele horário, buscar aquela água ali, porque ela estava buscando uma resposta. Jesus vai confrontar ela, mais na frente nós vamos falar sobre esse confronto. O que aquela mulher tinha passado? Por 5 casamentos já. E ela não estava satisfeita.
E agora ela estava com um relacionamento de um marido que não era dela. Ela já estava vivendo uma vida de adultério. Então é isso que acontece com o homem, quando ele não encontra a fonte, quando ele não busca no lugar certo, quando ele tenta suprir essas carências com aquilo que não satisfaz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou concluindo aqui essa passagem, essa primeira parte. Vamos pensar aqui, ó. Coloquei aqui também nas religiões. Tem muita gente que tenta suprir a sua falta de Deus com uma vida religiosa de aparência. Todo mundo olha, pensa, poxa, aquele homem é um homem religioso, mas por dentro ele está podre. Não foi o que Jesus falou para os religiosos, irmãos? Falou para os fariseus, falou, gente, vocês por fora são bela viola, por dentro, pão bolorento. Foi isso. Está lá em Mateus capítulo 23, depois você lê lá na sua casa. Olha o que eu escrevi aqui, ó. A carência do homem se chama... Coloca a mão no seu coração aí. Confessa para você mesmo. Fala assim, a minha carência tem nome. A minha carência se chama Deus. Pronto. Sabe por que a gente está nessa vida louca, irmãos? Nessa loucura aí, desenfreada? Falta de Deus. Falta de Deus. O que Paulo vai escrever em Romanos 3:23? Pois todos pecaram e carecem, necessitam, têm falta, foram separados da glória de Deus. Isso é tão verdade, queridos, que Moisés sobe o monte, né? Está vendo aqui a criancinha, né? Foi a Cíntia que falou, né? Da criancinha. Aí o Dudu falando da mãe, né? Que viu o vídeo também, falou da mãe. Cadê o Dudu? O Dudu foi embora, irmãos? Ah, ele está lá no ministério. Ia puxar a orelha dele, vai. Então, que o Dudu falou assim, que a criancinha nem queria dormir, não é verdade? Vocês viram que ele falou? Que não queria nem dormir. Por quê? Porque quem tem um encontro com Deus, irmãos, está suprido, está satisfeito, não tem carência mais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus fala para Moisés, sobe aqui para o monte, sobe para cá, sobe para cá, sobe para o monte. O que ele queria ver lá? O que Moisés queria ver? Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Aí Deus fala para ele, sobe para cá, você não vai poder ver a minha glória, senão você vai morrer, mas eu vou te mostrar assim, ó, a minha sombra, pelo menos a minha sombra você vai ver. Quantos dias que Moisés ficam lá, irmãos? Quantos dias? 40 dias, aí o povo peca, ele sobe de novo, fica mais 40, você sabia disso, que são 80 dias? Não são só 40, são 80 dias. Agora, nos 40 dias que ele ficou lá em cima, ele comeu o quê? O que ele comeu? O que ele bebeu? Por que ele não morreu? Deus, glória. A gente não sabe o que é isso, irmãos. É o suprimento de todas as nossas carências. Aquela mulher, quando soube que Jesus era o Messias, o que ela deixou para trás? O cântaro com a água. Ela não foi buscar água, pastor Garlin? Foi. Por que ela deixou para trás? Ela não tem sede mais. Irmãos, eu não estou falando que quem converte não bebe mais água, não é isso que eu estou falando, tá? Tem irmãos que tem que explicar as coisas assim, bem direito. Então agora... Não é isso que eu estou falando. É que quem tem o Senhor não precisa de mais nada nessa vida. Não precisa de mais nada. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E depois disso, o Senhor vai acrescentar tudo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Qual que é o problema do homem? Nós estamos buscando todas as outras coisas. E o reino de Deus? Depois a gente fala mais. Vamos ficar de pé. Passou das 7h30, fique de pé aí. Depois a gente fala mais.
Deixa o Espírito Santo falar com você aqui nessa noite. Deus está falando com você alguma coisa aqui, irmãos? Deixa o Espírito Santo falar. O pastor Carlinhos fala até um limite, mas Deus fala algumas coisas dentro do seu coração aqui nessa noite. Talvez você está vivenciando carências, lutas, problemas, dificuldades, crises, situações terríveis. É lógico, nós vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa trazer solução aos seus problemas. Glória a Deus por isso, Ele é poderoso para isso. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. O nosso problema não é outro, senão a falta da presença de Deus. Deixa eu te perguntar, fecha os teus olhos para você não se distrair com nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Você já teve aquele sentimento assim no seu coração, que nada mais vai poder suprir a sua vida, senão a presença dEle, a graça dEle, a glória dEle. Você sabe, essa passagem aqui, o Dudu compartilhou dos magos, a gente sempre vê nos filmes, né, os magos chegando lá, e vendo Jesus deitado numa manjedoura e tal. Não, irmãos, presta atenção, os magos chegaram quase 2 anos depois, porque os magos vieram do Oriente. Alguns entendem que eles vieram da Pérsia Antiga, escuta aqui, olha, demorou muito tempo para eles chegarem lá. Por isso que Herodes manda matar as crianças de quantos anos? 2 anos para baixo, porque já tinha passado muito tempo, tinha passado no mínimo 2 anos. Quando eles chegam, você vai olhar lá nessa passagem que o Dudu olhou, que o Dudu leu aqui para nós, eles não entram lá num estábulo, eles não entram numa gruta, eles não entram num lugar assim que tem animais, num estábulo, alguma coisa nesse sentido. A Bíblia diz que eles entram na casa, eles entram em uma casa. É porque José já estava estabelecido ali, juntamente com Maria. Eles só saem dali para ir para o Egito, porque agora Herodes está sabendo que ali está o Rei dos Reis. Ele era uma criança de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Já era uma criança de 2 anos. Por que isso, pastor Caio? Por que o senhor está falando isso? Porque até os magos encontrarem Jesus, irmãos, não foi um dia, nem um mês, nem 1 ano. Foram quase 2 anos de quê? De busca. Certamente eles não viajavam de noite, porque eles se orientavam, eles tiveram uma revelação. Deus falou com eles de alguma forma, não sei como é que foi isso. Deus revelou para eles: olha, essa estrela que apareceu, vou revelar para vocês, o Rei do Universo. E eles só viajavam de noite, porque eles seguiam essa estrela. Demorou, irmãos, demorou. Mas aqueles magos, por que eles encontraram Jesus? Por que eles encontraram? Porque eles tinham sede. Eles podiam virar um para o outro e falar assim: gente, está demorando demais, a gente não encontra esse caminho, está difícil, bora voltar para trás, eu acho que nós fizemos uma loucura. Quantas pessoas, irmãos, desistem? Quantas pessoas viram as costas para Deus? Deixa eu te perguntar mais uma vez, você tem sede de Deus aí, olha, dentro desse coração seu? Eu quero que você saia do seu lugar, só você que tem sede, vem para cá, fala isso para Jesus aqui na frente, vem para cá, não precisa vir se você não tem não, vem para cá, só os que têm sede, vem para cá, fala assim: eu tenho sede, eu preciso do Senhor. Talvez nessa noite ele está falando: filho, eu sei, o problema não é você tomar uma cerveja, isso não é um problema, irmãos, não é você tomar uma cerveja, é você fazer disso o seu Deus, é você fazer disso a sua satisfação, sabe, é você fazer disso o seu refúgio. Sabe, tem pessoas que não vêm para Deus porque tem medo. Deus vai tirar a minha cerveja. Deus não quer tirar sua cerveja, quer tirar suas drogas. Deus não quer tirar nada disso de você não. Sabe o que Deus quer te dar? O que te supre. Porque Deus, quando te suprir, irmãos, você vai querer saber de droga? Deus não está chamando você para uma religião de proibição, não.
Deus não está chamando você para uma religião de proibição, não. Deus está chamando você para uma caminhada, para um relacionamento de libertação. Libertação. Porque quando você bebe da água que Ele te dá, quando você bebe da água que Ele te dá, irmãos, a cocaína vira nada. Cocaína fica murchinha no cantinho dele. As bebidas, a embriaguez vira nada. Porque quando você sobe para a presença dele, nada mais te satisfaz, a não ser ele, a pessoa dele. Só você que tem sede, vem para cá falar isso para ele nessa noite. Vem falar, Jesus me desintoxica. Começa a falar isso para ele nessa noite: Senhor, me desintoxica. Porque se nós queremos avivamento, nós precisamos ir na fonte. Tudo começa com ir na fonte. Na fonte, na fonte, na fonte. É você bebendo da fonte, meu irmão, nessa noite. É você bebendo na fonte. Olha, nós vamos orar depois aqui pelos elementos da ceia. Os diáconos vão entregar a ceia para você ali, olha, ali na porta, para você não ir embora sem a ceia. Mas você vai tomar a ceia entendendo que a sua principal fome, que a sua principal sede é dele. Não fica preocupado com a ceia aqui não, tá? Não fica preocupado não, porque você está aqui dizendo para ele: eu preciso de ti, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Pão, 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 pão. Você tem fome dele. Só você que tem fome dele, vem para cá para frente para falar isso para ele. Eu tenho fome, fome. Que é isso, irmãos? Um homem passar 40 dias, 40 noites em cima de uma montanha, não ter fome, não ter sede, é muita glória de Deus na vida daquele homem. Enquanto nós não subimos, escuta isso, deixa o Espírito Santo falar com você. Se nós não subimos, se a nossa vida fica só embaixo do monte, se nós não queremos saber de subir o monte, se nós não queremos saber de buscar a glória de Deus, se a gente fica dizendo para Moisés: suba no meu lugar, sabe o que acontece lá embaixo, irmão? Sabe o que acontece lá embaixo? Murmuração, reclamação, ingratidão, perversão, idolatria. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Deus falar com você. Porque quanto mais distantes da glória, você acha que subir o monte te mata? É ficar lá embaixo que vai te levar para a morte. Eu quero é que a glória mate na minha vida todo o pecado. Eu quero é que a glória mate na minha vida todo o velho homem. Eu quero que a glória mate na minha vida tudo que não presta. Me desintoxica. Fala para Deus essa noite: Deus, me desintoxica, Pai. Me desintoxica, Pai. Deixa o Espírito Santo mover aqui sobre a sua vida nessa noite, meu amado. Carta Escrita vai nos dirigir uma canção aqui. Deixa a unção de Deus falar com você. Oh papai, oh meu Deus, oh Espírito, oh Deus. Deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa passar, deixa passar esse rio. Águas que correm do trono. Deixa passar, deixa passar. Águas que curam, que limpam. Espírito Santo de Deus. Por onde o rio passar. Deixa passar aí, olha. Trazer cura, deixa trazer cura, deixa trazer cura. Espírito, 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 aqui, ó.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala para Ele, eu quero. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero, Deus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Oh! Eu quero fluir em tuas águas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu quero beber na tua fonte, Fonte. fonte de águas vivas. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és a fonte, Senhor. Deixa essa unção tomar conta do teu coração, te sarar, te curar, te libertar, te restaurar. Espírito Santo de Deus está libertando algumas pessoas aqui de vícios, de vícios, de vícios. Espírito Santo de Deus está te libertando aqui, desintoxicando seus pulmões, desintoxicando a sua corrente sanguínea, desintoxicando o seu cérebro, te levando a ficar cada vez mais apaixonado por Ele. Vou cantar essa canção que vocês cantaram aqui agora no final, presença, não foi? Da presença. Deixa a presença de Deus tomar conta do seu coração, deixa a presença encher a tua vida nessa noite, deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Nós já vamos terminar, não fica preocupado com o horário não, deixa as águas do Senhor fluir na sua vida. Você quer a glória de Deus, você ama a glória de Deus, busca ela como Moisés buscou. Fala: Deus, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. Você tem sede dEle, você tem fome dEle, você deseja Ele, você quer mais da presença dEle. Fala isso para Ele nessa noite. Vamos cantar essa canção, carta escrita, libera para nós. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tocar você nessa noite. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Meu Deus, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, meu Deus, por medo de não viver, meu Pai, mas tua glória me atraiu. Deixa tua presença me atraiu. Deixa a glória dele te atrair. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu Pai amado, e meu coração queimou até que descobriu Espírito que Santo, um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Deus está curando você nessa noite. Deus está curando o seu coração. Ele está te dando identidade nessa noite. Ele está liberando sobre você aceitação. Mas tua glória me atraiu. Você é filho. Tua presença me Você é atraiu. filho. Tentei me esconder, por medo de não viver, Espírito mas Santo, tua glória me atraiu. Espírito Santo, tua presença me Espírito atraiu. Santo, Espírito Santo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Meu Deus do céu, que um dia quando a glória meu vale mais Deus que do mil. céu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela e o meu coração queimou até que descobriu. Espírito, que um dia quando a glória, um dia Espírito, vale mais que mil. Ei, meu Deus,
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bate no peito aí, meu irmão, bate no peito. Atraído pela tua Fala aí, profetiza, profetiza, profetiza. Me vejo sem a tua presença. Meu Deus, Atraído meu Deus, pela tua papai do céu. presença. Cheira bacambalabarabacheira. Cheira. Meu Deus, Presença, papai, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Meu Deus. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu e o Pai. meu coração queimou até que descobriu que um dia o mundo agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Até que descobriu que um dia quando agora é um dia, quando agora vale mais que a tua presença vale mais que tudo. Meu Deus, meu Pai, Essa chama não se apaga, não se apaga. profetiza aí, Essa chama não se profetiza aí, profetiza aí, Essa chama não se apaga. coloca a mão no teu coração e Essa fala, chama não se apaga, não se apaga. profetiza aí, meu irmão. Essa chama não se apaga, não se apagará. Ei! Essa chama não se apaga, não se apagará. 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 Coloca a mão assim no coração, fala assim: Jesus, Tu és a minha carência. Repete, fala: Jesus, Tu és a minha carência. Confessa para Ele, fala: eu preciso de Ti. Fala mais uma vez, diga: eu preciso. Fala agora assim, ó: só de Ti. Só você que recebe, dá um aplauso para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ergueu, deu graças e disse: Pai, Tuas mãos eu estou rendendo a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar toda a sua obra. Partiu o pão, entregou aos discípulos e disse: tomai e comei todos vós, esse agora é o meu corpo. Nessa noite você vai se alimentar de Jesus, meu amado. Você vai se alimentar de Jesus. Naquela mesma noite ele tomou o cálice, ergueu, deu graças,
entregou os discípulos, falou assim: olha, esse agora é o meu sangue, que está sendo derramado por vocês para a remissão dos vossos pecados. Fazer isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim, porque, irmãos, sem derramamento de sangue não há perdão, e o sangue de Jesus te limpa, te cura, te sara, te transforma, te restaura, te supre nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Antes de você ir embora, pegue os elementos da ceia, tome com seu irmão, agradeça a Deus, que o Senhor abençoe sua vida, te dê uma semana de vitória, de conquista. Se você falar assim: pastor Carlinhos, eu preciso